Perfeito. Gente, boa noite. Vamos começar hoje nossa terceira aula aí do módulo. E aí, só para atualizar vocês, a gente vai continuar aí naquele nosso protocolo de pesquisa de maneira grupal. Queria mostrar para vocês, já de antemão, o que que eu fiz naquele protocolo de pesquisa e a gente vai retomar na segunda parte da aula, mas só para que vocês fiquem cientes. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui rapidinho. Estou compartilhando a tela inteira, né? Vocês conseguem ver aqui o protocolo de pesquisa? Estão vendo, né? Sim. Sim, obrigada, gente. Só um joinha que eu preciso. Eu separei aqui nas guias, né? Então, quando vocês entrarem aqui novamente, vai ter o grupo de cada um para evitar aquilo de ficar subindo, descendo, etc., que realmente foi um pouco chato da última vez. E aí, eu já coloquei aqui os meus feedbacks para vocês, os meus retornos. Então, com relação à pergunta de pesquisa que vocês elaboraram, né, deixei aqui um comentário e todos têm alguma sugestão. Então, é uma sugestão que vocês podem acolher, podem simplesmente deixar passar e falar, não, a gente realmente quer o que a gente escreveu e tá tudo certo. Mas eu coloquei uma sugestão de maneira didática em todos os temas aqui e a revisão de literatura também. E logo abaixo vai ter as tarefas para o grupo do dia de hoje. Como cada grupo tem um contexto diferente e também tem um problema diferente, um dilema ético diferente, cada uma das tarefas aqui são diferentes também. O que eu tentei fazer, já que hoje a gente vai falar sobre metodologia, é focar na metodologia e no detalhamento dela. Então, hoje a gente vai ver algumas coisas e eu trouxe para vocês, em cada um dos grupos aqui, algumas coisas meio que preenchidas. Como se eu tivesse pego foi o que eu fiz, de pegar o tema que eu mesma dei para vocês e trazer algumas sugestões de metodologia que eu traria. Mas também tem algumas lacunas que eu deixei para que vocês possam pensar e preencher também, e algumas perguntas para vocês refletirem. Então, talvez tenha algumas sugestões de instrumentos, ou muitas vezes aqui de modelo de estudo, que a gente não vai conseguir passar em detalhe hoje. Mas eu coloquei aqui, tanto para quem quiser depois pesquisar, mas para também trazer para vocês algumas das possibilidades que vocês poderiam fazer, por exemplo, nesse modelo aqui, tá? Então, na segunda parte do nosso encontro hoje, a gente vai focar nessa nessa tarefa e também em vocês poderem aí refinar as perguntas e as hipóteses de vocês, de acordo com o que eu sugeri, tá? E aí agora, vamos falar então, opa, de fato sobre metodologia. Deixa eu voltar aqui para minha apresentação. Então, perfeito. O que eu quero falar com vocês hoje, então, é só apresentar e discutir algumas das metodologias aí, métodos quantitativos, também quero passar um pouco sobre os métodos qualitativos. Mas o que eu quero começar dizendo é que quando a gente fala aí de metodologia de pesquisa em xadrez e cognição, a gente não está simplesmente escolhendo qualquer ferramenta ali, como se a gente estivesse pegando uma caixa de ferramentas e tirando uma dali de dentro. Então, a gente, por escolher uma metodologia ou outra, a gente vai estar lidando ali com certas limitações, certas possibilidades e alguns compromissos que a gente poderia de maneira ou de outra evitar, ou muitas vezes acolher. Então, cada escolha, quando vocês vão escolher uma metodologia, vai ter alguma consequência, talvez uma mais óbvia, outra mais sutil, que é parte também da nossa tarefa enquanto pesquisadores aí na área do xadrez, de entender essas implicações, ou relembrar, né, para a maioria aqui que já conhece ou já tem algum conhecimento sobre. Então, vamos pegar, por exemplo, esses quatro cenários aí que eu passei para vocês trabalharem em grupos. Então, cada um vai representar um tipo diferente de desafio metodológico que eu coloquei para vocês. Então, um dos grupos aí está estudando, por exemplo, se o xadrez melhora a capacidade cognitiva de crianças na escola. Então, é um ensaio ali que tem um certo controle
randômico, mas tem um desafio de garantir também que essas melhorias elas sejam realmente do xadrez e não de outros fatores, né? Se a criança estiver ali num esporte ou talvez fazendo algum outro tipo de jogo. Tem um outro grupo aí que está trabalhando com o tema de idosos em centros de convivência, e eles precisam medir também ali o declínio cognitivo de uma forma que seja sensível, seja ética. Tem um outro grupo aí que eu coloquei o desafio de explorar a expertise no xadrez e a transferência aí das habilidades para as outras áreas profissionais. Então, se esses adultos que jogam xadrez têm essa transferência de habilidades, e como que vocês vão lidar com esses processos cognitivos rápidos, como que vocês vão medir isso, que muitas vezes é até inconsciente. E um dos grupos também, por fim, vai investigar aí o xadrez como intervenção para crianças com TDAH, trabalhando aí com uma população que eu coloco como vulnerável, que requer aí cuidados éticos também especiais, né? Então, cada um desses cenários que eu coloquei para vocês vai exigir metodologia diferente, instrumentos diferentes, considerações éticas também muito distintas. E isso é o que torna a pesquisa no xadrez e nessa área de cognição tão complexa, tão rica, né? Então, não tem uma fórmula única. A gente vai ter diversos princípios, diversas boas práticas, mas a gente consegue também adaptar e entender o porquê que a gente está escolhendo cada uma das metodologias. E aí, eu já começo aqui falando, especialmente no nosso slide, que a gente, quando vai fazer um projeto de pesquisa, a gente tem os planos e os procedimentos para pesquisa. E com o planejamento, a gente consegue partir para execução. E aí, quando a gente fala de método e metodologia, o método, como eu coloco aqui, nas ciências, é o conjunto desses processos que a gente vai utilizar na investigação e na demonstração da verdade, que eu coloco aqui para vocês, entre aspas, que seria aquilo que a gente gostaria de apresentar com o nosso estudo. E o método, ele vai depender do objeto de pesquisa. Obviamente, se eu quero, por exemplo, estudar a percepção de jogadores profissionais de xadrez sobre talvez a sua trajetória ali para conseguir o título de mestre, é muito mais efetivo que eu realize entrevistas do que talvez ali um questionário já padrão objetivo. Então, o método ele vai depender do meu objeto de pesquisa. Se eu quero entender percepção de alguma coisa, no sentido, né, de se eu quero entender percepção de jogadores, é mais propenso e mais propício que eu utilize entrevistas, do que se eu quiser alguma coisa um pouco mais quantitativa e um pouco mais delineada. E a metodologia, ela é justamente o que vai conduzir essa elaboração do método. Então, na pesquisa, a gente tem algumas dimensões. Então, dentro daqui da pesquisa científica, ela pode ser e ela vai ser classificada quanto à dimensão. Então, a gente tem natureza, a abordagem do problema, a abordagem dos objetivos, os procedimentos técnicos e os métodos de investigação. De uma maneira direta, isso tem que estar mencionado no trabalho que vocês forem executar quando vocês estiverem elaborando um projeto de pesquisa ou algo do tipo. A maioria dos projetos que às vezes a gente lê, encontra, artigos, etc., artigos talvez não, mas alguns projetos, resumos, assim, expandidos de eventos, tem alguns, inclusive até artigos, vou dizer, né, publicados, que não tem isso delineado de uma maneira tão muito bem clara. O Professora, que. Oi, Sandro? essa imagem que a gente está vendo aqui na pesquisa científica, isso aqui é a taxonomia da pesquisa? É mais uma coisa didática. Eu coloco de uma maneira didática, com base num dos livros ali que a gente tem, por exemplo, do Gil, que vai tratar sobre a estrutura de pesquisa, metodologia de pesquisa, mas não quer dizer que isso aqui seria uma taxonomia fixa. Tem algumas coisas que eu não consegui colocar aqui, até porque a gente consegue é, desenhar mais ramos e ramos e ramos, e como a gente tem algumas atualizações, tem métodos de investigação que foram acrescentados. Aí a gente poderia colocar ali pesquisação, que vai entrar como um método de investigação mais observativo, mas que o participante entra ali também. Só que eu trago aqui de uma maneira um pouquinho mais simples, só para trazer para vocês. Depois eu vou colocar no Classroom um documento que é um livro muito bom, que ele vai trazer em mais detalhes outros tipos, e aí acho que, como o Sandro colocou, né, talvez uma taxonomia um pouco mais completa, só que de maneira descritiva, tá? Mas isso aqui basicamente não tem uma referência fixa. Eu trago o Gil como referência,
que tem aí livros sobre metodologia de pesquisa e pesquisa e investigação, mas foi basicamente o que eu consegui elaborar para trazer para vocês, tá? E aí, com relação a isso, quando eu trazer para vocês aí a tarefa de falar um pouco sobre metodologia, eu quero que vocês tentem esmiuçar nessa perspectiva, até para que vocês entendam, não só nessa pesquisa em grupo, mas também nesse anteprojeto de pesquisa de vocês, que vocês vão construir individualmente, o que que vocês utilizariam para fazer e executar essa pesquisa, entender esse problema de pesquisa. Então, a depender da natureza, a gente vai ter diferentes abordagens também, e abordagem dos objetivos, procedimentos técnicos e os métodos de investigação. Então, do ponto de vista da natureza, que a gente traz aqui como básica ou aplicada, de maneira mais simples. A pesquisa básica, ela vai ter como objetivo o quê? O avanço do conhecimento teórico em determinada área. Então, não é uma aplicação imediata. Então, como por exemplo, eu lembro, acho que da última aula que foi, se eu não me engano, acho que o Sandro e o Osvaldo que me trouxeram. Ou foi você, Sandro, que trouxe que não tinha muitos artigos na sua área, do tema que você gostaria de pesquisar? Foi você, não foi? Isso mesmo, professora. Era quase tese. Isso. Então, nesse sentido, o objetivo ali do Sandro, do ponto de vista da natureza da pesquisa dele, é uma pesquisa básica. Não no sentido que é simples, né? Não entenda como simples, mas que ela tem um objetivo de fundamentar uma área aí que não está muito explorada. Então, é justamente avançar o conhecimento que se tem sobre aquela determinada área. Não é uma aplicação direta. Já a pesquisa aplicada, ela tem como objetivo resolver um problema concreto e imediato ali da humanidade. Então, ela já vai partir de uma pesquisa básica que foi feita anteriormente, ou várias pesquisas, artigos e etc. E vai, então, propor uma aplicação de todo esse conhecimento para a resolução de um problema que está posto. Agora, do ponto de vista da abordagem do problema, a gente pode ter, então, uma pesquisa quantitativa, qualitativa ou mista. Lembrando, eu estou trazendo isso aqui de uma maneira bastante geral, tá? O mais simples que eu poderia colocar para vocês, mas ainda assim com uma certa complexidade. A gente tem outras é, possibilidades, mas assim, do ponto de vista da abordagem do problema, vai ser quantitativa, qualitativa ou mista, que é um pouco das duas, que é geralmente a maioria das pesquisas, artigos que a gente encontra por aí que vai trazer um pouquinho de cada uma dessas abordagens. Então, a quantitativa, obviamente, vai trazer aí indicadores numéricos, percentuais, vai trazer gráfico, tabela. Já a qualitativa vai considerar um vínculo aí entre o mundo objetivo e a subjetividade, que não vai ser geralmente traduzido em números, ainda que possa ser estruturado de uma maneira numérica, quer seja talvez ali para contagem de palavras que são mencionadas numa entrevista, quer seja ali para algum indicador básico, mas é uma pesquisa que visa interpretar os fenômenos e atribuir significado a eles. Já quanto à abordagem dos objetivos. Então, voltando aqui na nossa taxonomia básica, a gente poderia ter exploratória, descritiva, normativa e explicativa. E aí, com relação a elas, a exploratória ela tem o quê? Finalidade do estudo é formular um problema, identificar alguns cursos alternativos de ação, desenvolver hipóteses, estabelecer algumas prioridades para pesquisas posteriores. Então, geralmente, uma pesquisa básica, de natureza básica, ela vai ter como abordagem de objetivo a exploração. Justamente porque ela quer desenvolver algumas hipóteses e estabelecer algumas prioridades para pesquisas posteriores, justamente porque ela está ali fundamentando essa área do tema ao qual ela se trata. Mas não quer dizer que somente numa pesquisa básica, tá? Pesquisas aplicadas também podem ter um cunho exploratório, justamente por talvez ali não terem esse esse arcabouço anterior de algumas pesquisas visadas para aplicação. Então, pode ser que várias pesquisas foram desenvolvidas, mas só para ali alimentar a teoria, entender, desenvolver, mas nenhuma que juntasse tudo isso que já se sabe e colocasse para resolver um problema. Então, tem essa possibilidade também. E aí, a pesquisa exploratória, ela justamente quer trazer mais conhecimento sobre o tema ou problema de pesquisa. E ela justamente, como eu falo aqui para vocês, não quer dizer que a pesquisa que vocês
vão desenvolver, ou que algum dia vocês cheguem a desenvolver, precisa ter um aspecto de cada um, somente. Necessariamente vai ter que ter pelo menos um, mas não quer dizer que somente. Então, pode ser que ali vocês estão executando uma pesquisa que no começo ela vai ser exploratória, mas, por exemplo, como o Sandro colocou, né? Vai ser uma tese. Eu estou visando escrever um projeto para um doutorado, para desenvolver uma tese de doutorado. Então, você vai ter aí, basicamente, 4 anos para poder desenvolver esse projeto, para poder estudar sobre esse tema. E aí, você pode começar, por exemplo, ali com um estudo exploratório. Poxa, não tenho muito, mas não queria que minha pesquisa toda fosse apenas para fundamental ou trazer mais conhecimento teórico, ainda que isso seja necessário, importantíssimo, e pudesse ser autossuficiente em si mesmo. Mas vamos supor ali que o Sandro, ele, além disso, ele quer fazer uma outra pesquisa, quer fazer entrevista, quer fazer uma pesquisa documental, quer, enfim, outros tipos de coisa. Então, ela pode, muitas vezes ali, aparecer no primeiro estágio da investigação. E, na maioria dos trabalhos que vocês vão fazer, essa pesquisa exploratória ela está presente naquela revisão de literatura, quando vocês estão ali fazendo a juntada dessa literatura para poder escrever e começar a fundamentar o trabalho de vocês. Então, nessa pesquisa, a gente vai identificar alguns problemas, a gente vai identificar algumas necessidades da nossa área de pesquisa, aqui eu estou colocando alguns exemplos. E pode ser o foco total de uma pesquisa, como eu disse para vocês, como por exemplo, quando a gente tem revisão de literatura ou uma pesquisa de estado da arte, que é geralmente uma pesquisa que vai ser uma revisão de literatura muito mais abrangente, muito maior, muito mais robusta. Mas ela também pode ser a primeira parte ali daquela revisão de literatura, aquele referencial teórico que vocês estão construindo, tá? E aí já a pesquisa descritiva, ela vai ter como objetivo que descrever as características de um fenômeno, da população, e a finalidade dela é justamente a gente conseguir estimar alguma proporção, fazer algumas previsões específicas sobre algum aspecto daquele estudo que a gente está fazendo, descrever as características de algum grupo. Então, por exemplo, alguns exemplos aqui de estudos descritivos que eu poderia colocar, né? Identificar os hábitos alimentares dos alunos do ensino médio. Aqui eu trouxe aqui um Vale do Taquari, mas enfim, pode ser qualquer outra cidade, pode ser qualquer outra região. Comparar os resultados obtidos por empresas que utilizam sistema de custeio por absorção e sistema. Identificar os tipos de demonstrações contábeis e financeiras mais utilizadas pelas empresas aqui do Vale do Taquari. Então, são alguns exemplos de estudos descritivos que querem descrever de maneira minuciosa alguns comportamentos e aspectos sobre a área que a gente está pesquisando. Já uma pesquisa explicativa é justamente para identificar fatores que vão determinar para a ocorrência de alguns fenômenos. Então, o objetivo é verificar essas relações de causa e efeito. E é justamente para explicar o porquê das coisas, para vocês aprofundarem naquela área o conhecimento da realidade. E ela vai ter como essa finalidade compreender quais variáveis são causas, que são as independentes, e quais são as variáveis do efeito, que são as dependentes de um fenômeno. E aí, exemplos aqui trazendo o Vale do Taquari novamente, ó. Analisar o efeito do curso de nutrição sobre o mercado de trabalho. Medir o efeito da utilização de um sistema de custeio por atividades. Identificar a alternativa legal de tributação de renda mais vantajosa, se é pelo lucro real ou pelo lucro presumido, sob a ótica de uma economia tributária para uma empresa. Então, aqui alguns temas em outras áreas. Então, a gente quer explicar alguns elementos daquele objeto de estudo. Já a pesquisa normativa, ela está interessada aí no desenvolvimento de algumas estratégias, políticas, ações para aperfeiçoar o que a gente já tem na literatura, que é basicamente, por exemplo, o que eu gostaria de fazer no meu doutoramento. O que eu gostaria de estudar no meu doutoramento é justamente a formação de professores nessa realidade da inteligência artificial. E justamente na formação de professores, muitas vezes da maneira online. E aí o que eu gostaria de desenvolver é justamente normativas e sugestão de implementação de algumas políticas públicas e também políticas de ação, diretrizes aí
para que a gente pudesse desenvolver aqui no meu estado, considerando também as particularidades da Secretaria de Educação daqui e como que a gente poderia pensar a formação de professores em IA por meio aí das plataformas de Moodle, Ava e etc. Aqui a gente tem o SigEduca. Então, pensar nesse sistema. E aí é justamente o objetivo da pesquisa normativa. Então, aqui tem um quadro comparativo para vocês. E aí, antes de entrar aqui na parte do ponto de vista dos procedimentos técnicos, porque vamos retomar aqui mais uma vez para ficar guardado. Quando a gente vai elaborar uma pesquisa científica, a gente tem que entender a natureza dela. Se a gente vai querer aprofundar alguma coisa que está rasa na literatura ou que não tem muita produção, ou se a gente vai querer pegar aquilo que já está na literatura e resolver um problema que está posto, que é basicamente aquilo que eu trouxe para vocês, né? Eu tenho uma área de interesse, vou pegar vários artigos ali, colher e tentar entender na ótica deles, ok. Esse aqui está falando que tem essa lacuna, esse aqui disse que ele não conseguiu implementar isso, isso e aquilo, esse aqui está falando que na situação da pesquisa dele, ele sugeriria que se outra pessoa fosse pesquisar, poderia fazer isso e aquilo. E aí, com base nisso, eu gostaria de resolver esse problema que está aparecendo em todos. E aí, ok, entendi que a natureza é básica, ou entendi que a natureza é aplicada. Como que eu vou abordar esse problema? Tá. Se aqui eu quero entender a percepção, se eu quero entender algumas normativas, etc., vai ser qualitativa. Ah, mas eu quero fazer uma pesquisa que eu quero avaliar a percepção, mas ao mesmo tempo eu não quero utilizar perguntas de entrevista, eu quero utilizar um instrumento, uma ferramenta ali. Ou eu vou analisar a velocidade de alguns movimentos durante uma partida de xadrez específica e etc. Então eu preciso que seja quantitativa e que eles respondam de maneira também muito objetiva. Então, é essa maneira que eu vou abordar o meu problema. E como que eu vou abordar os objetivos da minha pesquisa? Já que eu quero entender um pouco mais, talvez, sobre a minha área, como que eu vou abordá-la? Eu vou abordar de maneira exploratória? Então, já que não tem muita coisa, eu vou explorar. Ou eu vou abordar de maneira descritiva, porque nela eu quero descrever um pouco mais dos elementos, descrever um pouco mais dos fenômenos, ou eu vou trazer explicações a respeito daquilo que já está na literatura e que eu apresento. Ou talvez normativa, de ok, já foi explorado, tem várias descrições em vários artigos, tem várias explicações, mas não tem sugestões de estratégias para serem implementadas de maneira aplicada. Então, aí talvez numa pesquisa aplicada. E agora a gente vai ter então os procedimentos técnicos. Ok, já entendi como eu abordo o meu problema, já entendi como eu abordo os objetivos que eu quero alcançar. Então, como que eu vou fazer? Quais as estratégias, os procedimentos que eu vou fazer? Vou usar entrevista? Vou fazer estudo de caso? Vou fazer uma análise documental, uma análise bibliográfica? Então, isso agora que eu vou checar com vocês. E aí, para partir para a parte dos procedimentos técnicos, eu queria voltar para falar para vocês uma coisa que eu acho que é importante, que na pesquisa tem muitos pesquisadores mais antigos, eu diria, né? Que vão trazer que o padrão de ouro da pesquisa científica eram os estudos experimentais que a gente teria, né? Talvez muitos de vocês cresceram com essa visão de que talvez aqueles estudos com uma abordagem quantitativa eram mais adequados, mais verdadeiros, mais corretos do que estudos de uma abordagem qualitativa, que era mais subjetiva, que vem aí, obviamente, de uma filosofia mais empirista, uma filosofia mais objetiva e talvez de um pensamento de que ciência seria algo experimental. Então, quando a gente quer estabelecer relação de causa e efeito, como eu coloquei para vocês ali dentro da pesquisa quantitativa, de entender quais são as variáveis independentes e dependentes, a gente utiliza esses estudos experimentais. Não quer dizer que eles sejam mais verdadeiros e que a gente sempre tem que buscar fazer pesquisas que tenham métodos quantitativos. Não necessariamente. Tem coisas que a gente entende que não vai conseguir apreender por meio de metodologias muito estruturadas e muito rígidas e enrijecidas. E aí eu vou trazer como exemplo agora, para falar desses estudos experimentais, só para eu consolidar isso com vocês antes da gente partir para os procedimentos técnicos, que é assim, é,
no cenário acho que é do grupo um, né, que fala ali sobre o contexto de ensino de xadrez para criança na escola. Então, é, vocês me corrijam se eu estiver errado aí, o pessoal. Na verdade, eu coloquei aqui grupos, né? Mas eu nem numerei depois, tá? Pelo nome do pessoal que faz parte do grupo. Mas, nessa situação, vamos pensar assim que uma escola quer saber se ela implementa aulas de xadrez de maneira obrigatória e se isso vai desenvolver a capacidade cognitiva ali dos alunos. Então, a pergunta que a gente teria que fazer numa pesquisa dessa, se alguém chega para vocês e fala, por exemplo, Tarlan, eu tenho uma escola, eu queria saber se eu colocar aula de xadrez obrigatória ali vai desenvolver a capacidade cognitiva dos meus alunos. Não quero colocar sem saber se isso vai acontecer, porque eu não quero gastar dinheiro, não quero gastar em material e etc., em mão de obra, e aí depois não dar resultado nenhum e ter reclamação de pai falando que o filho não ficou mais inteligente porque tá jogando xadrez e ele tá gastando com xadrez. Vamos fingir que isso aconteceu, né? Que eu levei isso pro Darlan. Então a pergunta não é apenas assim, crianças que jogam xadrez têm melhor cognição. Tá, isso seria uma coisa mais correlacionada. Poderia ser que as crianças mais inteligentes, elas escolham jogar xadrez, mas a pergunta, ela é um pouco mais causal. Então, ensinar xadrez causa melhoria cognitiva? E aí, para responder isso, a gente vai precisar de um experimento nesse caso. Ou a gente poderia também, um outro procedimento técnico, que a gente vai ver daqui a pouco, assim, um pouco mais em detalhes, uma revisão bibliográfica, uma revisão documental, ver outras pessoas que fizeram esse tipo de pesquisa. Só que vamos supor que não tinha pesquisa ali na cidade do Vale do Taquari, com aquela turma específica. Então, nesse cenário, um desenho que a gente poderia colocar de pesquisa é um controle ali, um ensaio controlado mais randomizado. Então, vamos imaginar aqui que a gente tem 200 crianças de 8 a 10 anos. A gente vai aplicar um testinho cognitivo em todas elas, antes das aulas de xadrez. E aí, aqui que a gente vai ver. A gente vai randomizar essas crianças em dois grupos. Então, 100 para um lado, 100 para o outro. Ou seja, a randomização é justamente isso, que cada criança vai ter uma chance igual de ir para qualquer grupo. É como se a gente fosse jogar uma moeda cara ou coroa para cada uma delas e a gente vai colocando elas nos grupos. E aí a gente vai ter um grupo experimental e um grupo controle. O experimental ele vai receber a intervenção, ou seja, as aulas de xadrez 2 vezes por semana, 60 minutos cada aula, durante 12 meses, tudo estruturadinho, que eu vou colocar lá no desenho para vocês. Quando vocês acessarem lá o protocolo de pesquisa, vocês vão dar uma olhada que eu já escrevi. E o grupo controle, ele vai fazer o quê? Essa é a nossa decisão da metodologia crítica. Se o controle ele simplesmente continua com as aulas normais e não recebe nada especial, nesse caso, qualquer melhoria no grupo de xadrez a gente pode falar que é porque essas crianças receberam uma atenção extra. Ou talvez não porque o xadrez em si seja especial. Então, o grupo controle ele tem que receber uma atividade alternativa que seja também envolvente. Porque senão a gente poderia trazer o que a gente chama na pesquisa do efeito Hawthorne, que são pessoas que melhoram simplesmente por estar sendo observada ou recebendo atenção, como se fosse o placebo. Por isso que em pesquisas que a gente tenha grupos ali experimentais e controle, geralmente, nesse caso, a gente precisa de um outro grupo ali intermediário. O professor Clayton, no trabalho de mestrado que eu ajudei ele a desenvolver, foi justamente esse um dos objetivos. E ele usou 3 grupos, justamente pelas sugestões ali que se tinha nos trabalhos de Gobet e tudo mais. Então, um grupo recebia as aulas de xadrez, o outro grupo recebia aulas de jogos como Ludo, Gamão, Dama e etc. Já o outro grupo não recebia nada. Aí, ok. Mas nesse caso, a gente teria que, se for usar só os 200 alunos e 100 para cada lado, o mais ideal seria colocar um com xadrez e outro com outros jogos, e não colocar o outro sem nada. Porque pode ser que o resultado seja ainda mais surpreendente e a gente não poderia afirmar que é só por conta do xadrez. Então, após todo esse tempo, a gente conseguiria depois aplicar os mesmos testinhos que a gente aplicou lá no começo. O Darlan ia lá, levaria uma equipe de psicólogos, né, com esse grupo controle ali. No caso, como eu falei para ele, né, se eu fosse a diretora, a gente não ia colocar 200 alunos, poderia ser lá, sei lá, 20 alunos. Aí 10 para cada, a gente faz o experimento e eu vejo se vai dar certo ou não para implementar na minha escola.
E aí, depois desse tempo, a gente vai aplicar o teste cognitivo de novo e vai comparar. Será que o grupo de xadrez melhorou mais do que o grupo controle ali, que estava jogando, ou enfim. Se sim, a gente consegue ver e falar com confiança ali que o xadrez causou essa melhoria. O professor, Mas, posso fazer pode uma falar, pergunta? André, pode. Eu não teria feito um segundo grupo, desculpa, assim, vocês Uhum. fizeram um doutorado, eu estou assim me perguntando por que que vocês escolheram colocar outros jogos. Eu colocaria assim aula de culinária, que não tem nada a ver com jogos, entendeu? Aí eu ia de fato ver se jogos trazem cognição. E aí o jogo de xadrez, comparando, por exemplo, com fazer culinária, ou fazer qualquer coisa, por exemplo, atividade física, que seja, mas assim, uma coisa que não tem nada a ver com jogos, nem mexe com a cabeça, entendeu? Mas que tivesse essa atenção específica, tal, etc., mas numa área de humanas, por exemplo. É minha opinião, tá? Hum. Se- E, não- e vamos trabalhar em cima disso. Então, por que que você justificaria se você coloca ali um objetivo muito bem estabelecido de entender se o xadrez vai melhorar cognitivamente? Quais estudos vão trazer aí que talvez a culinária fosse melhorar mais o QI em algumas dos mesmos aspectos que o xadrez melhoraria? Porque ali eu coloco o grupo de jogos como dama, ludo, gamão, porque eles vão ativar, em alguns estudos predecessores aí, antecessores no caso, as mesmas habilidades cognitivas que o xadrez ativaria. Só que tem alguns estudos que falam que o xadrez vai desenvolver mais o QI do que esses jogos. Então aí eu tenho uma referência para dizer, olha, é por isso que eu escolhi ludo, gamão, dama e etc. Mas aí no seu caso, André, você teria que trazer, olha, tem alguns eu, outros estudos que falam que culinária pode sim eu desenvolver. faria então três. Eu faria três. Eu Uhum, faria xadrez, outros jogos e culinária. E, sei lá, outra coisa qualquer que fosse humana, que não fosse voltado, entendeu? Aí sim a gente. Fazer jogos é melhor, porque aí o terceiro grupo está recebendo atenção também. Mas uma atenção que nos envolve a parte mais do cérebro, mais uma parte corporal, outro tipo de coisa, então, mais voltada a humanas, tá? Mas uhum. tudo bem, desculpa ter interrompido. Não, Mas imagina. eu entendi então, o motivo. Tá, Não, obrigado. mas é perfeito que traga nesse sentido, justamente para a gente se questionar. Porque às vezes é um interesse fazer esse tipo de comparação. E tudo bem, a gente pode criar um outro grupo e trazer esse aspecto. Mas aí sempre lembrar que a gente vai ter que deixar isso também bastante, se a gente pensando aqui num projeto de pesquisa mais formalizado, né? Se a gente for submeter e etc., deixar muito bem fundamentado o porquê da nossa escolha, entendeu? Porque, infelizmente, assim, tem uma série na Netflix, eu não sei quantos de vocês já assistiram, é uma série documental chamada Os 100 Humanos. Não sei se vocês já assistiram ou não, vale super a pena, super a pena. Acho que inclusive eu vou deixar de sugestão e talvez eu traga um episódio porque são curtos, né? 20 minutos, 25 minutos. São 8 episódios dessa série documental em que três pesquisadores ali que fazem essas pesquisas, eles pegaram 100 humanos dos Estados Unidos, dois de cada um dos 50 estados que tem ali, e eles levam para um centro de testes. É um centro assim super organizado, né? Enfim, eles ficam lá, recebem comida, tudo, e etc. São entretidos, enfim. É como se fosse umas férias de verão para gente. E o que eles fazem é colocar à prova várias questões e problemas que a gente tem na realidade social para ver se é verdade ou não. Por exemplo, será que mulher demora para se arrumar mais do que homem? Será que, por exemplo, a gente tem mais preconceitos a depender da nossa idade ou a depender de alguns dos nichos e grupos sociais que a gente pertence? Será que a gente, um exemplo, né? Será que os homens que dançam melhor têm mais esperma do que não, dos que não dançam bem? Então, são várias perguntas extremamente aleatórias que várias pessoas enviaram e eles fazem esses testes com os humanos. E eu acho genial, por quê? Porque a minha vontade era fazer a mesma coisa. Então, assim, é um ambiente ali que eles não precisam justificar nada. Então, é assim, fulano disse que talvez as mulheres falam mais do que os homens. Então, para explicar a mesma tarefa, eles vão lá e colocam mulheres e homens para explicar a mesma tarefa para a mesma pessoa, e aí aquela pessoa ouve a mesma coisa 100 vezes.
E aí eles vão avaliando isso e depois dão feedback. Então é muito divertido, acho que vale super a pena de vocês assistirem quando vocês tiverem tempo, é 20 a 25 minutos. Pra mim, eu gostaria que tivessem muitos outros episódios. Tem muitas coisas que são confirmadas, tem coisas que não fazem sentido algum, tem coisas que até apresentam correlação, como por exemplo esse que eu falei pra vocês dos homens que dançam bem terem mais esperma. Só que aí eles vão trazendo, será que por ter apresentado correlação no nosso grupo, isso é verdade? E aí eles vão trazendo isso, né? Aí eles colocam, por exemplo, será que pessoas mais novas são mais felizes do que pessoas mais velhas? Enfim, muito divertido, mas infelizmente no ramo da pesquisa a gente não pode fazer isso. A gente tem que trazer uma fundamentação do porquê que a gente vai fazer um tipo de pesquisa X ou Y. Mas, para todos os efeitos, sempre a gente vai encontrar algum artigo antecessor que vai trazer aí uma base, né? Então, mesmo se a gente quisesse, como o André trouxe, né, colocar um grupo ali que fizesse culinária, com certeza vai ter algum artigo que vai apontar para os benefícios ali do estudo, da culinária, do aprendizado, etc., para algumas habilidades cognitivas, a gente conseguiria inserir facilmente na nossa pesquisa, tá? Então, importante só que vocês se atentem a isso, que num ambiente mais formal, que não é uma série documental que a gente pode, enfim, pesquisar tudo que vem na nossa cabeça, que era o meu desejo, o meu sonho de pesquisadora e professora, a gente vai ter que trazer uma base e uma referência, tá? E aí, Professor, ah, pode falar, Paulo. é, no nosso grupo, a gente também. Quer dizer, não sei se o grupo todo, mas a gente colocou isso ali e eu tive uma seguinte dúvida. Supondo que a gente separasse em dois grupos, ali no mesmo exemplo que a professora colocou. Eu tenho 20 crianças, eu vou separar 10 e 10. Ok. Ainda assim, eu fico pensando em algumas variáveis. Por exemplo, se eu não fizer uma entrevista, se eu não souber quantas dessas crianças já tiveram contato com o xadrez, eu também não vou saber se isso já influenciou uma criança que estaria no grupo que não recebeu aulas de xadrez. E também tem uma outra coisa algum familiar que joga, ou ainda, vamos supor, o grupo A está tendo aulas de xadrez e o grupo B não. Aí, de repente, a criança do grupo B, ela vai conversar durante esse período que a gente vai estar fazendo as oficinas de xadrez com a criança do grupo B. E a criança do grupo B pode, por conta, dizer, poxa, estão aprendendo xadrez? Ah, também quero, não estou lá no grupo que aprende, mas vou aprender por conta. E pode ter um desenvolvimento ligado ao xadrez ou não, entendeu o que eu quero dizer? Então, ao mesmo tempo, nós teríamos no grupo A pessoas com experiência no xadrez e sem experiência, e no grupo B também. Fica difícil a gente mensurar, inclusive, né? Eu acho Uhum, que, assim, pelo menos teria que ter uma entrevista na hora de selecionar esses grupos para saber qual seria o contato com o xadrez, e no grupo que a gente fosse optar por não ter contato com o xadrez, que eles mantivessem essa falta de contato com o xadrez. Entende o que eu quero dizer? Para a gente uhum. manter esse elemento de diferença, senão não sei, a professora concorda com o que eu tô dizendo ou é muita loucura da minha cabeça? Não é loucura. E é justamente esse pensamento crítico científico que eu quero que vocês comecem a desenvolver, gente. Como o Paulo está trazendo aqui. Isso, Paulo, a depender da situação em que você está, vai entrar ali nas limitações do estudo. Porque nenhum estudo vai ser perfeito. Nem o estudo do Gobet, ele traz várias recomendações e sugestões, que foi inclusive o que a gente conseguiu desenvolver nesse projeto de mestrado. Mas isso é importantíssimo, essa consciência dessas possíveis, esses possíveis fatores aí, dessas variáveis estranhas que a gente chama num estudo experimental, né? Que podem afetar o nosso objetivo de pesquisa. Então, como o Paulo disse ali, pode ser que a criança que está ali no grupo e etc. Só que assim, até isso é complexo, porque a gente não pode passar para essas crianças que a gente já está com esse viés de que as que estão no grupo de xadrez vão ficar mais inteligentes do que as que não estão. Elas precisam acreditar piamente de que cada uma está ali no seu próprio grupo, desenvolvendo as suas próprias atividades para melhorar, quer seja nos estudos, etc. E é muito engraçado que isso vem, vou trazer a menção da série novamente para vocês, né? Que isso vem num episódio da série que, por exemplo, nenhuma dos experimentos que eles são submetidos a serem feitos ali os humanos, como a equipe chama, né? Porque eles não têm nomes, né? São humanos. Então, cada um tem um número. Humano um, 2, 3, 4, 5. Eles não sabem o objetivo da pesquisa. E aí tem, por exemplo, um dos experimentos é para saber se as mulheres se atrasam mais do que os homens. Então, eles partem do pressuposto que as mulheres demoram muito para se arrumar e para ficarem prontas e chegar no que elas precisam, do que os homens, que seriam, então, mais objetivos, mais rápidos e, enfim.
Só que aí o que que eles fazem? Eles colocam os humanos ali e falam: olha, hoje a gente vai visitar um museu. E aí, aqui tem uns docinhos, umas coisinhas para vocês comerem, etc. Mas eu preciso que todos vocês estejam no ônibus 8h30. Agora são 8 horas, vocês podem comer. E não esqueçam, por favor, de preencher o que vocês querem de almoço na folhinha. E aí, o que que acontece? Eles acham que eles vão para um museu, né? Então, ali, nesse contexto, eles não sabem o objetivo da pesquisa. Então, os alunos ali também não têm que saber. Ah, por exemplo, algum dos alunos ali descobriu, ou enfim, nessa conversa, como o Paulo mencionou, ele quer aprender xadrez, e aí por isso ele acaba pontuando mais em QI, talvez no final da pesquisa. A gente pode colocar ali uma abordagem mista. Então, como o Paulo trouxe, a gente pode, além de fazer um teste cognitivo no começo, que é um teste de QI, fazer uma entrevista prévia, com algumas perguntas bem simples, porque a gente está tratando de criança, gente. E aí, justamente por ter feito essa pesquisa com eles, criança cansa muito rápido e muito fácil. Para você fazer uma criança ficar enfesada é muito simples. Então, assim, por isso que às vezes tem muita limitação nesses estudos com público infantil. O ideal é que a gente conseguisse coletar o máximo de informação possível. Mas se a gente, por exemplo, faz uma entrevista antes, vai ficar cansado e na hora que for fazer o teste de QI, e é demorado, gente. O VISC, por exemplo, é extremamente demorado, é meticuloso, é chatinho, é umas 2, 3 horas. Então, na maioria dos casos, quando eu apliquei, tinha que dividir em 2 dias, porque a criança já não prestava mais atenção. Estava com fome, com sede, enfim. E até isso pode ser um fator limitante no estudo. Mas o que eu quero que vocês desenvolvam é justamente essa mentalidade do Paulo. Olha, isso aqui pode afetar, isso aqui pode afetar, isso aqui pode afetar. Muitas coisas. A gente não consegue, nem mesmo esse estudo experimental dessa série de pesquisa, mesmo levando os humanos ali para um centro de pesquisa, em que eles ficaram ali durante algumas semanas sem contato com o mundo exterior, mas com algumas atividades. É claro, teve toda uma preocupação ética com eles, mas nem nisso os pesquisadores falam: olha, isso aqui teve viés, isso aqui tem limitação. Então, realmente, todo estudo vai ter certas limitações. Professora, Hum, é, não é bem discordar, mas eu queria me basear no que você falou na aula anterior. hum. Se eu fizer por escrito todas essas considerações que o Paulo Germano está colocando, dizendo, olha, não foi questionado isso, não foi analisado isso, coloco ali todas as variáveis que eu não estou considerando, que eu não estou pesando para fazer a avaliação e tal. Pelo que eu entendi, o que você disse, não teria problema de fazer. Inclusive, não preciso perguntar nada para as crianças antes. Se ela nem submeter a um teste de QI, alguma coisa, desde que eu coloque tudo isso por escrito, na forma que tem que ser, né? De que, olha, não foi considerado isso aqui eu não quis para. Entende? Porque se eu for tentar abordar tudo que eu quero na pesquisa, às vezes o fato de eu ter conhecimento do que eu não fica mais inviável eu fazer um trabalho, eu colocar três, quatro. Tudo bem, vou adaptando o que dá para perguntar, não, mas tem variáveis que eu não quero considerar, não dá para fazer, ou por motivo A ou B, né? Uhum. Eu boto ali por escrito e vejo problema de fazer o projeto que seja. Não sei se Isso, e vai, entendi. Me Não, expressei bem. eu entendo, e vai depender exatamente do seu objetivo. Por isso que quanto mais específico e mais afunilado o objetivo for, também é mais fácil nesse sentido da gente entender as limitações. E, assim, vai depender do objetivo não só da pesquisa, mas daquilo que você está desenvolvendo, quer seja para uma pós-graduação, quer seja porque vocês estão escrevendo um artigo científico, quer seja porque vocês estão simplesmente elaborando ali um projeto e querem desenvolver. Então, se for para uma banca ali de pós-graduação, os professores, nós, enquanto professores, a gente sabe que toda pesquisa vai ter limitação. Então, a gente entende também que muitas vezes vai ter vários fatores afetando ali, a depender do que você quer pesquisar. Num artigo, a mesma coisa, os pares ali que vão fazer a revisão, eles também têm essa compreensão, mas é claro que você vai ter que deixar muito bem escrito. E por que que talvez você não fez aquilo? Mas não quer dizer que você não vai ser passível de crítica. Então, pode ser que você fez uma pesquisa e, beleza, nesse mesmo exemplo que a gente está falando. Resolvi não fazer essa entrevista inicial. Por quê? Pode ser que alguém chegue e pergunte para você, Alexandre, por que que você não fez a pesquisa inicial? E aí você vai ter que deixar bastante fundamentado. Olha,
o grupo que eu estava, enfim, o objetivo da minha pesquisa era esse, e etc. Ou isso aqui foi considerado também no momento inicial, mas infelizmente não conseguimos levar por conta disso, disso, aquilo. Então, assim, é entender que vão existir limitações e que pode ser que alguns questionamentos surjam da parte de quem está te avaliando, ou da parte, enfim, como eu falei, né? Depende do objetivo, do que você está fazendo com essa pesquisa, e você saber responder. Não, por que que isso não aconteceu? Se for, se, de repente não era relevante. Ou ser sincero também, olha, não mapeei. De fato, não pensei nessa possibilidade. Então, sugiro que num futuro estudo isso seja incluído. Então, dentro da Professor, pesquisa, uma última pergunta. pode Se falar. durante, então tá, me dei conta, fiz algumas modificações, coloquei mais uma pergunta, tirei outra, Uhum, argumentei lá o que eu não vou perguntar, tudo, mas aí já passou tudo e no final eu me dou conta assim que, poxa, eu tinha que ter feito isso aqui, esse tipo de questionamento aqui e não fiz. uhum. Bom, eu não sei se é uma forma de remendar, porque às vezes só depois que a gente faz tudo, elabora e pode acontecer da gente se dar conta depois de ter feito o questionário, ter feito a pesquisa, ter feito tudo, e aí tu vai ter que colocar, né? Olha, isso aqui eu não fiz porque não me dei conta antes, vai ter que argumentar alguma coisa, né? Não sei como é que Sim, ficaria. Isso pode coloca. acontecer, né? Com certeza, e acontece muito. Assim, a gente está aqui tá falando de, por exemplo, um projeto que você tenha desenvolvido sozinho, mas a depender do objetivo, né, você vai estar ali com um professor ou com alguma pessoa que vai falar, olha, Alexandre, faz isso aqui, sugiro você fazer isso aqui, vai por esse caminho. Geralmente pessoas com um pouco mais de experiência num grupo de pesquisa, de estudo, mas mesmo assim, gente, até tese de doutorado, pós-doutorado, vão ter limitações, vai ter dificuldades. Tá? Então, vai ter essa sessão ali apresentando quais foram as limitações do estudo que foi realizado e recomendações futuras. Geralmente tem é necessário ter esse parágrafo, essa sessão ali em trabalhos. E aí, é, muito disso também, como voltando aqui para o que a gente está falando, vai depender dos procedimentos técnicos também que a gente vai escolher. A gente tem aqui alguns exemplos que eu vou passar rapidinho com vocês para a gente poder avançar aqui no tema. A gente tem a pesquisa bibliográfica, que a gente vai, então, fazer pesquisa em livros, periódicos, né, que são os artigos, monografias, dissertação, tese, anal de evento impresso, eletrônico, digital, que são, né, daqueles trabalhos que têm resumos expandidos que a gente submete. Então, a gente vai trazer o nosso problema de pesquisa, o que que a gente quer estudar, e a gente vai pesquisar na bibliografia existente. E aí, eu coloco aqui que é necessário que o pesquisador estabeleça os limites da pesquisa. É necessário demais, porque se a gente vai pesquisar sem limite, ih, aí lascou. Porque tem coisa que muitas vezes vai ter sido escrita na área desde mil e sei lá quantos de bolinha. Então, tem que estabelecer limite de acordo com o problema que está sendo pesquisado. Não só porque é humanamente impossível a gente revisar tudo que é bibliografia, mas porque às vezes não vai ser pertinente. Realidade de 1800 na realidade de hoje, 2000, 2025. Então, a gente precisa estabelecer os limites de acordo com aquilo que a gente está querendo estudar. Pode falar, Laudelino, você quer falar? Não? Não, você falou que dependendo da pesquisa, talvez nem por data só, porque às vezes pode ter muita pesquisa em um país inteiro, ainda mais se Perfeito. for um tema relevante. Eu vi esses dias que tinha mais de 100 pessoas fazendo pesquisa sobre Machado de Assis, daí a pessoa vai fazer uma pesquisa sobre todos os trabalhos que já fizeram sobre Machado de Assis, vai ficar doido. Exatamente. Perfeito. Então, aqui eu dei o exemplo do ano, que é um pouco mais comum, mas não só. Então, é isso. Independendo do objetivo, a gente entende que na pesquisa bibliográfica a gente pode pesquisar em qualquer área do conhecimento, a gente tem esse objetivo de trabalhar com essas informações que a gente vai selecionar na literatura, e a gente pode ter alguns tipos de estudo, eventos, enfim, que vai nortear ali a nossa pesquisa bibliográfica. E aí, justamente, se a gente for colocar de procedimentos que a gente vai tomar, a gente elabora inicialmente uma busca na literatura, a gente vai entender as qualificações pessoais desses autores que a gente está pesquisando, né, dos artigos que a gente vai recolhendo ao longo dessa pesquisa.
os objetivos que a gente quer, então, alcançar e selecionar esses materiais de acordo com aquilo que a gente estabeleceu também de critério, que é outra coisa que vai precisar entrar na metodologia de vocês. Lembrando, assim, que é importante que vocês sejam bastante analíticos, porque metodologia, assim, é como se fosse um livro de receitas extremamente minucioso, que vocês querem descrever passo a passo do que está sendo feito. Então, para selecionar os materiais, como que vocês selecionaram? Ah, além do ano foi o quê? Ah, foram artigos publicados numa numa database ali, numa base de dados específica ou não? Tá de acordo com as ideias que eu quero aqui, com o objetivo do meu estudo? Enfim, tem as palavras-chave que eu estabeleci. E aí, a gente precisa entender que partindo do que já tem sido publicado, do que já tem sido feito, que a gente tem que escolher as fontes que tenham credibilidade, que sejam aceitas ali pela comunidade científica, isso é básico, né? Então, escolher o tema de pesquisa, definir o que que a gente quer, então, pesquisar, fazer a leitura, e por isso que eu falei para vocês, por exemplo, na revisão de literatura que a gente estava fazendo ali de maneira eh, bem rápida na última aula, lerem o resumo porque por meio dele vocês vão ter uma noção do que aquele trabalho vai dizer, sem precisar ler ele na íntegra. Então vocês já conseguem saber que, por exemplo, talvez um trabalho ali que mencione xadrez escolar não vise apresentar um trabalho experimental, mas talvez seja um trabalho mais reflexivo, teórico, de alguma outra especificidade que não aquela de saber se o QI desse aluno vai melhorar por ele jogar xadrez ou não. E aí evita de você ter que ler páginas e páginas de um estudo que não vai te servir. Então, nesse planejamento da literatura bibliográfica, é justamente isso que a gente faz. E existe também a pesquisa documental, que é um pouco diferente da bibliográfica, porque na pesquisa documental, ela vai diferir na natureza das fontes. Então, a documental, ela vai trabalhar com fontes que não receberam um tratamento analítico ou que podem ser reelaborados de acordo com a problemática da pesquisa. E aí são documentos que muitas vezes a gente encontra em arquivo, sindicato, instituição, igreja. Então, às vezes, eu quero fazer uma pesquisa para entender o que que já foi, o que que tem de normativa ali na minha instituição, dentro de um curso de educação física que seja relacionado à prática de xadrez. São fontes que não foram publicadas, que não foram para nenhum artigo, uma revista científica. Então, é uma pesquisa documental. Vou ver o que que tem nos documentos ali da minha instituição, o que que foi produzido, o que que tem naquele arquivo. Tem vídeo, tem foto, enfim, tem post em blog. Sei lá, na época, enfim, o programa ali de graduação na educação física tinha um grupo de estudo em xadrez e aí postavam no blog. Então, é uma pesquisa documental. Então, esses documentos, eles também têm informação, contêm evidências, que podem trazer aí para a gente uma informação contextualizada, mas que não vão surgir num contexto que seja igual a de um artigo científico que foi revisado por um pesquisador e etc., mas que tem informação importante. Então, a gente também precisa entender, fazer esse planejamento. Vou passar aqui de uma maneira um pouquinho mais rápida, mas depois eu deixo para vocês no Classroom, tá? Só porque eu ainda quero mostrar para vocês a ferramenta que eu gostaria que vocês utilizassem hoje para tentar elaborar de maneira mais fácil a metodologia de vocês. Professora, Ah, oi. no campo da história, eles têm as novas tendências Hum, metodológicas, se dá muita ênfase para as novas vozes, né? Por exemplo, a questão da, do oral, né? Da oralidade, tudo. Mas a gente trazendo para os dias de hoje, professora, é fácil você pegar um debate, por exemplo, que ocorreu no chess.com sobre o tema que eu estou desenvolvendo e aproveitar fragmentos daquele debate, o com chat certeza, popular, por exemplo. com certeza. Entraria dentro de um recurso documental. Então, você pode pegar a transcrição daquela entrevista e relatar, Sim, com certeza. Porque é uma ou fonte de informação. daquela opinião, né? Exatamente. Então, consegue sim trazer
como uma pesquisa, como uma fonte dentro de uma pesquisa documental levantada. Então, entrevista, é, essas que a gente consegue tanto a transcrição, mas enfim, vídeos, conteúdos assim de blogs. Aqui eu estou dizendo de algumas metodologias mais informais, né? Mas, se Aqui, tiver dentro ali daquele seu escopo de objetivo de pesquisa, consegue incluir como uma fonte. aqui eu estou me referindo, professor, inclusive, a argumentação lançada em fóruns, por exemplo. Falando em fóruns. Uhum, É possível, né? com toda certeza. Então, aqui eu coloco instituições, né? Mas a gente pode colocar ali dentro de um aplicativo, uma ferramenta, e a gente justifica que, enfim, os materiais, as discussões que a gente se tem sobre aquele tema e assunto se dão de maneira muito mais profusa, muito mais frequente nesses fóruns com esse tema. Então, dada a ausência ali de estudos, inclusive mais formais, e a natureza ali básica e exploratória da sua pesquisa, você então tem como das metodologias de pesquisa uma pesquisa documental. Perfeito, você colocou isso na sua pesquisa e aí consegue seguir em frente. Outra metodologia que a gente pode colocar é a pesquisa descritiva, que a gente vai ali descrever um fenômeno, trazer ali algumas características, mas sem manipular também. Passando aqui mais para frente, a gente tem a pesquisa experimental, que são aquelas que geralmente a gente faz no laboratório ou em um ambiente controlado, que foi a que eu mencionei para vocês ali, por exemplo, do grupo escolar que pratica xadrez, o outro que não, e o outro que pratica jogos. E a gente tem a pesquisa histórica também, que é toda uma pesquisa que vai estudar o passado. Então, tem um objetivo aí, muitas vezes, de trabalhar com outros dados e registros. E aí eu trago aqui, talvez, Sandro, que pode ser que se inclua aqui alguns dos elementos que você gostaria de pesquisar. Então, alguns trabalhos textuais, eletrônicos, áudios, imagens. Então, a gente tem uma pesquisa histórica, a depender se for um fenômeno ali que tem uma certa antiguidade, mas que a gente também consiga provar por meio desses registros, desses documentos, esse valor dessa pesquisa e o valor dessa fonte, justamente pela ausência da presença de outras informações, como eu falei, em artigos ou em revistas, em teses e afins. Então, a gente quer entender esses documentos, como essas provas, e também trazer explicações e contexto para a nossa pesquisa sobre aquilo que a gente está utilizando como fonte de pesquisa. E aí, passando para os métodos de investigação, a gente falou um pouco dos métodos de pesquisa, né? E agora a gente pode trazer entrevistas, documentos, observação, questionário. E dentro aqui ainda dessa parte, deixa eu voltar aqui, dos procedimentos técnicos, também tem um estudo de caso. E aí a gente pode trazer aqui para o exemplo que vocês também, que eu trouxe para vocês também nos grupos, que os estudos de caso, eles são muito interessantes, eu vou explicar eles um pouquinho para vocês, porque eu gosto muito de trazer essa associação e porque calha, porque é um dos estudos que eu passei para vocês também faz muito sentido com isso. Que são esses experimentos que a gente consegue aprofundar e trazer uma compreensão muito mais rica de alguns casos que a gente está estudando. Obviamente, estudo de caso, né? E aí, quando a gente fala, por exemplo, da história da pesquisa em xadrez e cognição, a gente pode colocar que elas começam ali com muitos estudos de caso. Então, o Deguch, ele vai trazer que nos anos 40, vou colocar as referências para vocês lá no Classroom, que ele não tinha alguns recursos para estudar centenas de jogadores que existiam. E ele fez uma coisa muito interessante. Ele estudou alguns mestres de xadrez e alguns jogadores intermediários, e ele usou alguns protocolos verbais, né? Pedia ali que os jogadores eles pensassem em voz alta enquanto eles estavam analisando as posições, o que é uma tarefa bem desafiadora. E ele descobriu justamente que os mestres eles não calculavam mais variantes que aqueles jogadores fracos, como eu trouxe para vocês na aula anterior. Então, esses jogadores mais experientes, eles reconheciam padrões mais rapidamente. E eles focavam nas jogadas que iam trazer eh, mais sucesso, de certa maneira. Então, ele conseguiu isso não por meio de uma observação experimental unicamente,
mas justamente desse estudo desses casos, de uma maneira um pouco mais aprofundada. E aí, vou trazer, por exemplo, o cenário de um grupo, eu não lembro se é o 3, enfim, mas que vai investigar aí um pouco da expertise, a transferência de habilidades ali dos adultos que praticam xadrez, né? Se eles conseguem transferir essas habilidades que eles desenvolvem para outras áreas da vida profissional e etc. Então, vocês querem entender como é que esses grandes mestres, eles tomam decisões e se esses processos vão se transferir para outras áreas da vida profissional. E uma abordagem para fazer isso que eu vou sugerir para vocês lá é o estudo de caso. Então, pegar 5 ali, 10 mestres e acompanhar eles de maneira intensiva ali por alguns meses. E aí vocês poderiam usar vários métodos. Esses protocolos verbais, algumas entrevistas sobre a trajetória deles, do desenvolvimento deles, observar sessões de treinamento, analisar as partidas ao longo da carreira que eles tiveram e alguns testes, inclusive, de transferência em domínios ali não xadrez. Então, pegar as áreas de especialidade deles e fazerem alguns testes relacionados para ver se tem essa transferência ou não. E a força desses estudos está nessa riqueza de dados. Então, vocês não estão medindo variáveis isoladas nesse caso, mas vocês estão tentando entender ali a complexidade do fenômeno. Então, aí vocês conseguem explorar nuance, contexto, os processos ao longo do tempo, e tem flexibilidade que muitos experimentos que são um pouco mais rígidos e controlados não vão ter. Então, no estudo de caso, vocês conseguem implementar várias dessas metodologias que a gente viu. E vários desses procedimentos aqui que eu vou trazer para vocês de investigação. Opa, aqui, deixar aqui. E aí é justamente esse tipo de percepção que eu quero que vocês desenvolvam. Quando que a gente vai usar estudo de caso? A gente pode usar quando um fenômeno é um pouco não estudado ou raro, e estudar grandes mestres, que são poucos aí que a gente tem aqui no contexto brasileiro. Então, quando você está explorando um território novo, você precisa gerar algumas hipóteses. Então, quando tem processos que são ao longo do tempo, que vão ser importantes da gente investigar, quando a gente tem uma riqueza ali no contexto, que a gente precisa entender o fenômeno, então o estudo de caso é uma possibilidade aí para esse grupo que está lidando com esse tema, tá? E aí, para além disso, a gente tem essas metodologias de investigação. Eu deixo aqui também algumas referências. E aí, o que eu queria passar com vocês agora, deixa eu ver se eu estou compartilhando a tela adequada aqui. Vamos um pouco para um mão na massa. Por quê? O que que eu queria trazer para vocês agora falando de metodologia? Eu falei que na aula passada a gente ia ver um pouquinho de uma ferramenta para a gente poder utilizar aí nas nossas pesquisas científicas, voltadas ou não aí para o que a gente está vendo aqui. E falei que eu ia trazer para vocês o Notebook LM. Vou apresentá-los aqui e vou falar como que a gente pode utilizar, tá? Para quem não conhece ou para quem já conhece aí, peço um pouquinho de paciência para a gente poder só revisitar. Então, uma maneira bem simples, esse Notebook LM, ele é uma ferramenta que eu falei para vocês, que é desenvolvida pelo Google. Ele vai usar o Gemini, que é aquela inteligência artificial como o ChatGPT, só que do Google. E ele vai funcionar como um assistente de pesquisa personalizado. Então, diferente do ChatGPT e de outras IAs genéricas, que a gente diria, né? O notebook ele vai trabalhar exclusivamente com os documentos que você vai fornecer. Então, por isso que ele é muito bom para revisar a literatura científica, para você identificar lacuna de pesquisa, para organizar nota, enfim. Você consegue utilizar ele de maneira muito mais produtiva. Vamos começar aqui, por exemplo. É, então, eu vim aqui, já criei a conta, vou aqui no Criar Novo Notebook. E aqui eu vou fazer a seleção das fontes. Então, se, por exemplo, o Sandro ali tem a entrevista. Tem entrevista em vídeo? Dá para colocar aqui como fonte do YouTube, né? Tem entrevista em texto, texto copiado. Se não, sobe aqui os uploads. Então, vou pesquisar sobre xadrez e cognição infantil. E aí, para fazer esse exemplo aqui, eu peguei 3 artigos em inglês sobre isso.
Então, a efetividade aqui do treinamento, de um programa de treinamento de xadrez para melhoria de cognição, temperamento, aí, é, mood, né, temperamento e qualidade de vida em adultos mais velhos. Então, um estudo piloto aqui, Humor? humor, isso, perfeito, humor. O benefício do xadrez para o enriquecimento intelectual e socioemocional aí de crianças na escola. E outra pesquisa aqui, eu acho que esse daqui é. Eu tinha pego uma outra aqui. Peraí, cadê? Não, cadê? Aqui. Se os benefícios do aprendizado de xadrez eles se transferem aí para a vida acadêmica e outras habilidades cognitivas, então uma meta-análise. Então, basicamente, aí xadrez e cognição de uma maneira mais geral. Peguei esses três aqui só para um título de exemplo. O que que eu preciso que vocês façam, e eu vou apresentar para vocês aqui, inclusive uma coisinha que, se alguém perguntar, não foi eu que ensinei, tá? Para quem conhece, para quem não conhece. Mas a gente vai baixar os artigos, correto? Então aqui a gente entra nesse daqui, aqui, esse aqui tá repetido, né? Uma coisa que vocês percebem é que eu não consigo baixar esse artigo aqui. Aqui eu não vejo a opção de baixar. E aqui também não. O que que a gente poderia fazer? A gente poderia pesquisar esse mesmo nome aqui no Google, colocar PDF e ver se a gente encontra, né? Pode ser que aqui tem PDF, né? No ResearchGate. Então aqui já fica mais E fácil. professora, Oi, ele, ele faz a tradução para o português? isso a gente vai ver lá no Notebook LM. Já vou te mostrar. Não precisa você fazer a tradução ali do artigo em específico. Mas vou colocar aqui, ó. Artigo 1, pesquisa. Salvei essa fonte aqui. Então, essa daqui foi. Essa daqui. Vamos supor aqui, por exemplo, que a gente não conseguiu achar em lugar nenhum o PDF dessa daqui. É um estudo que talvez, se a gente quiser ter acesso, a gente vai ter que pagar, enfim, tem todas essas questões. Não foi eu que vos ensinei, tá? Mas disseram para mim que se você pega o link aqui da DOI, que é basicamente o CPF do artigo, e vem no programa chamado Sci-Hub, criado aí por uma pesquisadora, doutora, se não me engano, ela é russa ou ucraniana, enfim, bem distinto, né? Mas não me lembro muito bem. Você copia aqui e clica em Open, ele vai te dar o artigo em PDF. Então, você consegue ter acesso ao artigo. Então, esse aqui também já foi. E aí, faltaria esse daqui, que eu vou fazer a mesma coisa aqui. Então, eu volto e vou abrir. Opa. Então, perfeito. Consegui aqui os artigos. E aí, eu vou selecionar e vou subir eles aqui. Então, vou colocar aqui que esse aqui é uma pesquisa sobre xadrez e cognição. Não quero, quero nomear xadrez e cognição. Pronto. Então, selecionei esses três artigos aqui. Aí, o que que eu quero fazer agora? Então, eu posso fazer várias perguntas aqui para o Notebook LM. Eu posso pedir um resumo geral de todas as fontes, eu posso pedir os tópicos principais. Então, eu posso colocar aqui, ó. Quais são os principais achados aqui? Vamos ver o que que ele vai trazer. Posso depois perguntar, inclusive, quais que são as limitações dos estudos. E aí, no caso, ele vai fazer a tradução.
Então, como eu tinha falado para o Sandro, não necessariamente o artigo precisa estar em português, mas vocês conseguem traduzir o artigo de vocês para o português pelo próprio Google Tradutor. Ele tem hoje uma tradução mais melhorada, né? E a gente consegue aqui subir nessa parte de documentos o documento e ele vai traduzir para vocês. Eu já experimentei fazer isso em alguns livros e artigos. É claro, não fica 100%, mas eu acho que é muito difícil qualquer ferramenta que faça isso de maneira automática te devolver o artigo de maneira 100%. Se alguém que conhecer outra ferramenta, por favor, compartilhe. Eu usava também o DeepL, que é uma outra ferramenta de tradução, mas inclusive ele, que já tinha sido sugerido por algumas pessoas, inclusive de fora, amigos meus de fora, não está tão atualizado quanto o próprio tradutor, o Google Tradutor, tá? Então é uma forma de vocês traduzirem aqui, vocês podem traduzir inclusive site, documento, enfim. Site você consegue traduzir ali por meio do Chrome mesmo, né? Mas documentos vocês conseguem subir aqui e ter isso. Então, aqui ele já trouxe, olha, com base nos estudos fornecidos, os principais achados abrangem os benefícios observados. Olha, achados em crianças e jovens. E aqui vocês têm a referência. Ele coloca para vocês a referência de onde, em qual artigo que ele traz essa informação. Então, muito menor a probabilidade de alucinação, justamente porque vocês conseguem conferir cada um dos pontos que ele está trazendo aqui em tempo real. Então, ok, ó, isso aqui foi no artigo 2 da pesquisa. Então, no artigo 2 que eu selecionei, ele coloca aqui em inglês o trecho que ele trouxe para mim. Então, ele pega o trecho, transcreve, coloca aqui e ele traduz para mim. Então, eu consigo fazer isso aqui. Eu consigo criar cartões didáticos, eu consigo criar um mapa mental, eu consigo criar um resumo em áudio. E esse resumo em áudio vem geralmente no formato de um podcast com um apresentador e fazendo algumas perguntas ali, conversando de uma maneira bastante credível, assim, é bem surpreendente. É divertido de você brincar com isso aqui, não para fazer ele fazer a sua pesquisa, o seu trabalho, mas para você conseguir conversar com as suas fontes e entendendo um pouco melhor sobre aquilo que você está estudando. Você pode colocar ali quais que foram as metodologias utilizadas, quais as limitações. Ó, me dê em formato de bullet point as limitações dos estudos. Vamos ver o que que ele vai trazer para mim. Aqui. Ausência de um design ideal de estudo, controle inadequado do efeito placebo, que a gente mencionou, que é o grupo controle, os tipos de desenho, os vieses de publicação. Então, alguns estudos são mais propensos a serem publicados, e pode ser que a ausência desses estudos que não foram publicados também interferiu no que eles estavam pesquisando. Limitações relacionadas à mensuração das variáveis. Então, limitação do número de estudos para eles avaliarem nessa fase de levantamento bibliográfico. Viés de amostragem, tem muita coisa aqui. Olha o tanto de lacuna. Só nisso aqui a gente consegue desenvolver várias outras pesquisas em cada um desses pontos aqui. E aí a gente consegue, então, entender. Beleza, eu posso até, inclusive, perguntar algumas coisas aqui. O que que é um por que que a randomização é importante? Ou quais são os desafios éticos aqui nas pesquisas apresentadas? Quais as metodologias sugeridas? Então, eu consigo fazer isso aqui. E também tem essa parte do áudio overview que a gente vai ter, que nem eu mostrei para vocês, né? Dois hosts ali conversando sobre as fontes, num tom mais informal e acessível. Aquele não produziu para mim. Talvez eu não consiga compartilhar o áudio com vocês. Será que eu consigo? Acho que eu não vou conseguir compartilhar o áudio. Ah, consigo sim. Esperar para ver se ele vai fazer isso. A gente consegue criar um teste, relatório. Então, quando vocês forem fazer, se vocês quiserem utilizar, eu gostaria muito que vocês tentassem utilizar. Vocês podem colocar, por exemplo, o cenário, né, lá. Vamos pegar de um grupo lá, de investigar os efeitos do clube de xadrez na saúde cognitiva dos idosos. Então, vocês vão pegar, baixar essas fontes ali, os PDFs, vão subir no notebook de vocês e vão fazer algumas pesquisas, algumas perguntas, né? Quais os instrumentos que eles utilizaram? Quais instrumentos de avaliação são mais apropriados ali para idosos
que têm algum declínio cognitivo, quais que foram os protocolos utilizados, enfim, comparar os efeitos de cada uma das intervenções de cada um dos artigos, comparar as metodologias ali, compara as metodologias e cria uma tabela comparativa para a gente poder discutir no grupo. Então, vocês podem ter essa liberdade de fazer essas perguntas para eles, pro notebook LM aqui no caso. E ele tá demorado para fazer esse daqui. Olha que eu nem coloquei tanto artigo, hein? Realmente. Prof, Ih, oi. na segunda parte da aula a gente ia ter que fazer algo com os grupos. Isso, agora, tá? E aí, só para mostrar aqui para vocês, enquanto ele não finaliza, vou compartilhar novamente aqui o link do protocolo de pesquisa com vocês. Opa. Professora, Oi. qual que é o nome do aquele outro lá, outra plataforma lá que a senhora usou? Ele é o Manus, esse aqui. Hum, Opa. Manos, eu tô Isso. anotando. Sci-Hub. Ah, Manos. perdão. Sci-Hub, isso. Sci-Hub é o para É, o vocês conseguirem Sci-Hub. ver destravar alguns PDFs aí. Ai, É, opa, assim é o Hub. Hub. isso. Deixa eu colocar aqui no chat. Opa. Aqui o link do protocolo de pesquisa e aqui o link do Sci-Hub. E aí vai uma sugestão para vocês. É, recomendação aqui do coração. O Sci-Hub, como vocês devem imaginar, que não foi eu que lhes ensinei, se alguém perguntar, nunca foi a professora de vocês. Mas não é uma ferramenta aí que todo mundo vai achar bacana. Ainda que eu seja super a favor da democracia, do acesso às pesquisas e resultados e afins, tem algumas pessoas, geralmente de ordem superior, jurídica penal, que não vão gostar. E aí faz com que o site algumas vezes seja derrubado. Como que a gente resolve isso? Mudando o final, né? Então, se por acaso o link que a profa passou para vocês sai-hub.e não esteja funcionando, vocês vão pesquisar sci-hub proxies, que são outros links que estejam funcionando possivelmente, tá? Então, aqui tem, por exemplo, sci-hub.st.ru.se, que é basicamente polos, que se a gente fosse explicar aqui de uma maneira bem porca, né, sobre o funcionamento e tecnologia da informação, mas basicamente como se a gente tivesse a placa-mãe do Sci-Hub em diversas casas. Então, se é derrubado numa casa ali na casa do Laudelino, na casa do Lucas vai estar funcionando. Então, a gente muda o endereço, a gente consegue acessar. Então, se algum dia parar de funcionar, você já tem aí a habilidade de pensar cientificamente para resolver o problema, tá bom? E aí, no protocolo de pesquisa, o que que eu vou querer que cada um dos grupos faça? Vocês vão entrar na aba de vocês, tá? Então, atentem-se a isso, a entrar na aba de cada um de vocês, do grupo de vocês. O nome vai estar aqui em cima. Revisem os comentários que eu fiz, tá? Porque aqui, ó, vindo aqui para baixo, tarefas para o grupo. Refinar a pergunta e a hipótese, que é basicamente rever aquilo que eu trouxe para vocês aqui em comentários e sugestões. Acatar, ignorar, resolver. Então, eu quero que vocês leiam e resolvam. E vão detalhar para mim a metodologia. Então, vocês vão ler aquilo que eu escrevi aqui para vocês e vão estruturar de maneira mais adequada e pertinente ao estudo de vocês. Muito aqui, meio que eu já deixei pronto, mas eu quero que vocês questionem, né? De certa maneira, tira aquilo que vocês não acham pertinente, revisem, tá? E reflitam como resolver o dilema ético, tá? Então, são três pontos. Vocês revisem ali inicialmente o problema e a hipótese, não se demorem muito nisso.
comentário tá ali, é acatar ou ignorar, modificar, porque todas as sugestões eu trago, inclusive com a minha sugestão de como eu escreveria. Quer dizer que é para vocês acatarem? Não. Mas eu também não quero que vocês se percam muito tempo nisso. O foco é em revisar a metodologia, o que que eu coloquei para vocês, e discutir um pouco aqui sobre o dilema ético. Então, cada um de vocês tem um dilema ético, cada grupo tem. Então, aqui eu trago algumas perguntas para vocês refletirem, que é o que eu quero que vocês façam até para exercitar esse pensamento de pesquisador no contexto que vocês foram apresentados, tá? Então, a metodologia aqui tem vários pontos, mas como eu disse, são coisas que eu já meio que deixei pronto, pensando no que vocês estavam pesquisando, mas que eu quero que vocês leiam ali em grupo, veja se faz sentido, não faz sentido, e preencha algumas coisas que eu deixei também de maneira aberta. Tá joia? O áudio não vai funcionar. Se funcionar, depois eu coloco para vocês. Então, vou dividi-los aqui em grupo rapidinho. Deixa eu interromper o compartilhamento. Opa. Tá, joia. Vamos ver aqui. Deixa eu parar a gravação rapidinho.